Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre filosofia para o Enem. Hoje, como eu tinha dito na última live, o vídeo vai ser sobre John Locke, o segundo contratualista que a gente vai abordar ao longo desse curso. Antes de ir direto para a teoria política do Locke, é preciso que você saiba que Locke também é muito importante e é muito estudado do ponto de vista da teoria do conhecimento. Hoje a gente vai explorar aqui a questão da política. Bem, esse é o John Locke, espero que vocês já tenham visto a figura do Locke em algum momento dos seus estudos. Locke, igual a Hobbes, também era um filósofo inglês, só que Locke viveu um pouco mais para frente do Hobbes. Hobbes viveu entre aquele momento da Guerra Civil causado pela disputa entre o parlamento e os reis. Já o Locke vive no momento de, digamos assim, de conclusão disso, que é chamada de Revolução Gloriosa. Então Locke, ele escreve os seus textos, a sua teoria política, para justificar o que aconteceu nessa Revolução Gloriosa. Então, apesar da história do Locke ser muito interessante, agora a gente vai se fixar nos conceitos. Quando a gente fala de teoria política do Locke, é preciso saber que ele trata a teoria política em dois textos, dois tratados do governo. O primeiro tratado trabalha na refutação do Robert Filmer, que tinha uma teoria que eu vou explicar logo mais para frente. E o segundo tratado é o tratado no qual a gente vai focar mais hoje, que Locke tenta descobrir qual é a origem do poder político legítimo. Os principais conceitos que a gente vai ver é estado da natureza, leis da natureza, estado de guerra, contrato social e a organização do governo. Então esses são os principais conceitos. Claro que existem outros que estão por entre esses, como o conceito de propriedade também é muito importante, que a gente vai ver ao longo da apresentação. Então me acompanhe para ver cada um desses elementos e compreender e se dar muito bem na sua prova do Enem. Então a gente vai para o primeiro tratado sobre o governo, no qual Locke faz a refutação do Robert Filmer. Então aqui você está vendo três elementos muito importantes da obra do Robert Filmer, que se chama Patriarca ou o Direito Natural dos Reis. Então nessa obra o Robert Filmer acredita que o primeiro monarca que existiu na Terra foi Adão. E Adão tinha o poder sobre todas as coisas que existiam no mundo porque Deus tinha lhe dado esse poder. Então, Adão teve filhos. O filho mais velho de Adão foi o que recebeu o poder. Ou seja, sempre o primogênito do monarca é aquele que vai suceder o pai e receber o poder da monarquia para governar sobre todo aquele território. Então essa obra do filme, apesar de ter sido publicada póstumamente, serve para justificar esse poder divino que os deuses supostamente tinham. E aí você vai lembrar, por exemplo, da civilização egípcia, no qual os faraós eram tidos como deuses na terra, deuses encarnados na terra, porque os reis têm esse poder divino por causa de sua hereditariedade. Retrospectivamente, se você olhar para trás, você vai encontrar uma linha que os leva até Adão. Então, de Adão, os seus descendentes reinam porque existe uma lei divina. Esse é o argumento básico do Robert Filmer, que o Locke tritura no primeiro tratado sobre o governo para poder, assim, pensar no que é o poder legítimo. Então, como é que o Locke refuta esse argumento do Robert Filmer? Locke faz isso negando a autoridade de Adão, porque há vários reis no mundo. Como assim, Max? É impossível saber qual é o filho mais velho de Adão, tendo em vista que a humanidade aí já tem um número exorbitantemente diferente daquele que supostamente havia na argumentação do filme na origem de Adão. Então, como é que as pessoas vão saber quem é o primogênito, qual é o filho mais velho de Adão nessa linhagem? E outra coisa, há não apenas o rei da Inglaterra, há em várias partes da Terra reis diferentes, e entre todos esses reis, qual é o rei dos reis? Também é impossível saber, porque já se perdeu o rastro da hereditariedade de Adão. Então não tem como mais defender o poder divino que vem através de Adão para os reis atuais. Então Locke acaba concluindo que o Estado não é uma criação divina, porque ele é uma criação humana, e como ele vai defender no segundo tratado, e que a gente vai começar a ver a partir de agora.
qual é a tarefa do Locke no segundo tratado sobre o governo? É encontrar o fundamento do poder político legítimo, porque como a gente viu, os dois tratados eles trabalham em conjunto. O primeiro é negar que o poder político tem uma fundamentação divina. Locke refuta esse argumento, como a gente viu anteriormente, e ele quer defender o resultado da Revolução Gloriosa. Ele cria esse tratado para responder essas questões. O que é o poder? Qual é a forma política de poder legítima que existe e que a gente precisa seguir? E ele vai fazer isso com base na ideia de contrato. Locke acredita que antes da instituição do governo, as pessoas viviam em um estado de natureza. Esse estado de natureza é uma situação anterior ao governo humano e que traz junto a si uma lei natural. Essas são as famosas leis da natureza. As leis da natureza são um decreto divino que não é imposto por nenhum legislador terreno. Isso significa dizer que no estado de natureza existem leis, mas não são aquelas leis criadas pelos homens. São as leis que a razão conhece, são as leis que são impostas aos homens por Deus. Então, os homens conseguem viver no estado de natureza de uma maneira perfeita, de uma maneira que seja possível encontrar a felicidade, mas daí surgem alguns problemas que vão levar os homens no caminho da fundação do Estado e da fundação do governo. Mas a gente vai acompanhar esse caminho e vai conseguir entender. Então é importante que fique claro para você que quando se fala do estado de natureza, se fala de um estado anterior da humanidade em que não havia ainda a instituição de um governo, ou seja, não haviam instituições formais, instituições contratuais que justificam a existência do governo. E dentro do estado de natureza, o núcleo desse estado de natureza são as leis naturais. E essas leis naturais determinam como a vida das pessoas vão acontecer, o que elas têm direito e o que elas não têm direito. Então a gente vai ver isso agora. Essas leis naturais, mais conhecidas como leis da natureza, elas dão direitos naturais a essas pessoas. Todo o ser humano que vive antes da instituição de um governo tem um direito intrínseco, significa dizer, ao nascer, você já tem esses direitos. Ao nascer, todo indivíduo, todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade, tem direito à igualdade e tem direito aos bens. Esses direitos aqui são chamados, em sentido mais geral, de propriedade para Locke. Então, o conceito de propriedade é muito importante e que você lembre, porque no final de tudo, a função do governo, a instituição desse governo, vai ser proteger a propriedade, proteger a vida, proteger a liberdade, proteger a igualdade e proteger os bens. É importante destacar que liberdade não significa licenciosidade. O que quer dizer? Você tem direito a viver sua vida, a usufruir dos seus bens, mas você não pode fazer tudo. Você não pode prejudicar o indivíduo alheio, que você não pode prejudicar o outro em relação a esses direitos. Ou seja, você não pode prejudicar a vida das pessoas, a liberdade, a igualdade e os bens. Cada um vive a sua vida sem interferir no sentido de prejudicar a vida do outro. Então é importante fazer essa diferenciação entre liberdade e licenciosidade. Nesse estado de natureza, existe a possibilidade do surgimento do estado de guerra. O estado de guerra pode acontecer por dois motivos. Motivos de discórdia que corrompem o estado de natureza. O primeiro é causado por pessoas irracionais. E o segundo, o conflito sem mediação. Vou explicar cada um. Pessoas irracionais são pessoas que agem com licenciosidade. O que quer dizer? No estado de natureza, é racional e contra as leis naturais. Isso significa que no estado de natureza, todos os seres humanos têm conhecimento de quais são os seus direitos naturais. Todos os seres humanos sabem que devem proteger a vida, que são iguais, a liberdade e os seus bens.
Aquele ser humano que age com licenciosidade e quer tomar posse do bem de outras pessoas ou quer ferir outras pessoas fisicamente é uma pessoa que age contra as leis naturais. E ao agir contra as leis naturais, essa pessoa é por Locke chamada de irracional. A ação dessa pessoa irracional é um dos motivos que pode levar ao estado de guerra, porque ao sermos prejudicados no estado de natureza, ao sermos roubados, ter os nossos bens, a nossa produção tirada de nós, sermos feridos, sermos atacados, temos o direito de revidar e, além disso, de matar esses agressores, porque esses agressores já são pessoas irracionais, são pessoas que podem reincidir e são pessoas que não têm mais respeito pelas leis da natureza e pelos direitos naturais. Essas pessoas irracionais são o pontapé para que haja o início da guerra, o início do conflito. Iniciado, não se pode mais parar. Porque, vocês vão ver agora, a segunda etapa que pode levar à discórdia e, portanto, ao estado de guerra é o conflito entre duas ou mais pessoas sem mediação. Pense você agora, se você, no estado de natureza, entrasse em conflito com outra pessoa e não tivesse uma terceira para mediar, ou seja, para julgar e dizer o que é justo, cada um dos dois que estão em conflito julgariam ser justo suas próprias ações. Então não é possível saber mais o que é justo e o que é injusto porque cada um está julgando a si mesmo. Então não é possível haver uma garantia de que o resultado desse conflito seja justo, porque quem vai ganhar o conflito, já que não há mediação, é sempre o indivíduo que é mais forte. As pessoas poderiam, no estado de natureza, viver em um estado de paz, de tranquilidade e de felicidade, porque elas poderiam, segundo Locke, ter acesso a todas as coisas que Deus fez comum a todos os homens. Por causa desses dois inconvenientes que causam discórdia, que são as pessoas irracionais e os conflitos sem mediação, isso leva ao estado de guerra. Então, os indivíduos, ao perceberem que no estado de natureza não tem a sua propriedade, lembremos, propriedade em sentido geral são todos os direitos de natureza, a vida, a liberdade, a igualdade e os bens. Então, se a minha propriedade não está assegurada no estado de natureza, é preciso, então os indivíduos chegam à conclusão, é preciso que haja um contrato entre nós para que haja uma força superior a todos nós que possa servir como mediador e que possa lidar com essas pessoas irracionais. E é aí que surge a necessidade do contrato social. Esse contrato social nada mais é do que a instituição de um governo para lidar com aquelas inconveniências do estado de natureza. E na criação do contrato social é instituído o governo. E esse governo vai agir como protetor dos direitos que já existiam, ou seja, ele vai proteger os direitos do estado de natureza. E então, por último, ele vai proteger a propriedade privada. E é importantíssimo você saber disso. A necessidade da existência do contrato social de um governo, da maneira que ele se organize, é porque é preciso proteger a propriedade privada. A própria existência do governo, do contrato social, é única e exclusivamente pela necessidade de proteção da propriedade privada. E aqui é importante ressaltar para você que, diferente de Hobbes, depois da instituição do governo, depois da instituição do contrato social, o poder que se cria não é um poder absoluto como em Hobbes. Aqui, o governo pode ser destituído do poder caso falhe em proteger a propriedade privada. Lembre que para Hobbes, o governo, depois de instituído, era soberano, era um leviatã que tinha força sobre todas as outras pessoas. Em Locke, não. Em Locke, a gente institui o governo, mas se esse governo falhar em proteger a minha propriedade, esse governo pode sair.
No estado de natureza, os homens tinham o direito de punir, de matar aqueles que agiam contra a sua propriedade, agiam contra a sua vida, agiam contra os seus bens. Os homens então tinham o direito de agir fisicamente e de até matar esses agressores. Quando o governo é instituído, esse direito passa para o governo. Então, não mais o homem tem o direito de agir com violência depois da instituição do governo e do contrato social. O homem abdica desse poder para que tenha sua propriedade protegida. A questão é, como é que se dá a instituição do contrato social? A maioria dos indivíduos que existem no estado de natureza se reúnem entre si racionalmente e decidem que é mais vantajoso que haja uma força superior que possa usar violência para proteger a sua propriedade do que protegendo-as individualmente, tendo em vista que há aquelas situações de discórdia que eu citei anteriormente. O problema é que, para Locke, as pessoas que constituem maioria são as pessoas que possuem propriedade privada. Mas, Max, tu não falou que a propriedade privada era um direito natural e que, portanto, todas as pessoas a nascerem têm esse direito? Sim, mas Locke também se refere à propriedade num sentido mais específico, que é propriedade no sentido de bens materiais. Como é, então, no estado de natureza que as pessoas têm acesso a bens materiais? E eu respondo a vocês que é através do trabalho. Como assim, através do trabalho? No estado de natureza, todos os bens pertencem a toda a humanidade porque foi criado por Deus e está disponível para quem quiser ter acesso. Então, pertence a todas as pessoas. Pensa aí numa árvore que está num terreno baldio. Essa árvore, essa frutífera, por exemplo, uma mangueira que tem lá mangas, pertence a toda a humanidade. O ato do indivíduo de subir na mangueira, de pegar a manga, ou de criar uma ferramenta e de tirar a manga, pegar a manga, limpá-la, faz com que a manga seja do indivíduo. Ou seja, o trabalho é embutido no objeto e eles se fundem e se torna propriedade privada. Quando o indivíduo age e trabalha sobre um objeto da natureza, esse objeto sai do estado de natureza e passa a ser propriedade privada. Então, quando Locke fala de que a maioria dos indivíduos que possuem propriedade são os responsáveis pelo pacto para criar o contrato social, ele está falando de propriedade num sentido específico. Quer dizer, ele está falando de bens materiais que os indivíduos infundiram com o seu trabalho para torná-la propriedade privada. Eu espero que tenha ficado claro. Se não, se você está com dúvida, escreve no comentário que eu vou ter um prazer enorme de responder você sobre essa questão. Então, como é que esse governo é dividido para Locke? Ele é dividido em três. Olha só, a composição do governo em Locke. Ele é dividido entre poder legislativo, poder executivo e poder federativo. O que cada uma dessas forças do governo faz? O poder legislativo é o poder mais importante porque ele é o responsável por criar leis que estão baseadas nas leis da natureza, e essas leis, por estarem fundamentadas e baseadas nas leis da natureza, têm por objetivo a proteção da propriedade privada. Então, todas as leis criadas pelo legislativo são em função da propriedade privada, já que a função do governo, a função do Estado, é a proteção dessa propriedade privada. O executivo é responsável por executar essas leis, é o responsável por punir as pessoas que descumprem essas leis. E o federativo é responsável pela relação de estados diferentes. Por exemplo, eu botei esse mapa aqui, mas com muitas aspas. O estado do Brasil, se fosse no entendimento lockeano, precisa ter uma relação com qualquer outro estado do mundo que exista. Então, qual é o poder que vai ser responsável nesse governo por fazer essa relação entre os dois estados? Porque perceba, entre os dois estados há o estado de natureza. Então, o poder federativo vai fazer a relação entre o estado do Brasil, por exemplo, com qualquer outro estado do mundo. E esse poder federativo ele não se separa muito do poder executivo. É como se fosse uma parte do poder executivo. Então, essa é a constituição do governo em Locke. Então, hoje você teve uma aula sobre o contratualismo
de John Locke. John Locke, diferente de Thomas Hobbes, não pensa em um soberano absoluto que tem poder sobre todos os indivíduos e não é possível que seja removido do poder. Na verdade, Locke pensa em um governo que tem a função de proteger a propriedade do indivíduo, e quando esse governo é tirânico, todos os indivíduos automaticamente retornam para o estado de natureza, porque não mais o governo protege suas propriedades. A função única e exclusiva do surgimento do contrato social era para a proteção da propriedade, entendendo a propriedade em dois sentidos, no sentido geral e no sentido específico. No sentido geral é a vida, é a liberdade, a igualdade e os bens, e no sentido específico é apenas os bens. O que são os bens? São os bens materiais que existem no estado de natureza, infundidos com o trabalho do indivíduo, que removem-o do estado de natureza, fazendo com que se torne uma propriedade privada. Então, um terreninho que a pessoa limpa, planta, é seu porque está infundido com o seu trabalho e a sua propriedade privada. Então, hoje comigo, você viu o estado de natureza de Locke, você viu as leis da natureza, os direitos naturais, você viu o estado de guerra, você viu a fundação do contrato social, do governo, a constituição do governo, que é dividido no poder legislativo, no poder executivo e no poder federativo. Você viu que o primeiro tratado sobre o governo de Locke serve para refutar os argumentos de Robert Filmer sobre o direito hereditário divino. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero que, se vocês tiverem dúvida, que vocês escrevam aqui no comentário. Eu vou responder a você. Também quero dizer que no sábado eu vou fazer uma live para responder questões do Enem sobre Locke, e é assim que esse canal está funcionando. Eu publico uma aula durante a semana e no sábado eu faço uma live para responder as questões, e eu espero que vocês apareçam para que a gente possa conversar, eu posso responder dúvidas que estão além das questões do Enem. Então, gente, até mais e até a live de sábado às 3 horas da tarde, hein? Tchau, abraço e se protejam.